Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 21 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Davi numera o povo e Deus castiga. Primeiras Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Primeiras Crônicas 21, 2. E disse Davi a Joabe e aos maiores do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Primeiras Crônicas 21, 3. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Primeiras Crônicas 21, 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Primeiras Crônicas 21, 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Primeiras Crônicas 21, 6. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominação, abominável a Joabe. Primeiras Crônicas 21, 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Primeiras Crônicas 21, 8. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Primeiras Crônicas 21, 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Primeiras Crônicas 21, 10. Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. Primeiras Crônicas 21, 11. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti. Primeiras Crônicas 21, 12. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Primeiras Crônicas 21, 13. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas minhas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Primeiras Crônicas 21, 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Primeiras Crônicas 21, 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor ouviu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Primeiras Crônicas 21, 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Primeiras Crônicas 21, 17. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse, que se contasse, não sou eu o que disse, que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Primeiras Crônicas 21, 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Primeiras Crônicas 21, 19. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Primeiras Crônicas 21, 20. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo.
Primeiras Crônicas 21, 21. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. Primeiras Crônicas 21, 22. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo-lo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Primeiras Crônicas 21, 23. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Primeiras Crônicas 21, 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Primeiras Crônicas 21, 25. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Primeiras Crônicas 21, 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Primeiras Crônicas 21, 27. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Primeiras Crônicas 21, 28. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ilha de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Primeiras Crônicas 21, 29. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Primeiras Crônicas 21, 30. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 21. Diz assim, 21, né? A contagem de Israel. O cronista omite detalhes supérfluos e não apresenta nenhum motivo para a realização do censo. Esse tipo de contagem costumava servir de base para a cobrança de impostos ou convocação militar. É possível que, nesse caso, o objetivo fosse recrutar trabalhadores para um projeto grandioso como a construção do templo. Não obstante o motivo dessa contagem, ela foi instigada por Satanás. As palavras escolhidas pelo cronista colocam maior ênfase na culpa de Davi. A ação do anjo é mais vivida e mais importante do que a peste. A preocupação central do cronista é o povo de Deus em Jerusalém. Com relação ao capítulo 21, entre os versículos 27 e 30, diz assim, o local do templo. Esses versículos aparecem apenas em crônicas. A desobediência de Davi ao fazer o censo levou a comprar a eira de Araúna, que mais tarde se tornou o local do templo. Na época, o santuário ficava em Gibeão. O fim da peste teve um papel importante na identificação do local onde o templo seria construído, transformando este episódio numa parte crítica do relato do cronista. Davi é mostrado aqui em seu papel de planejador do templo. Bem, encerramos assim o capítulo 21 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, meu nome é Lúcia Marques e meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.